Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Sou a Fatiela aqui do Rede Rafas e hoje vim falar de um assunto que a gente retratou há pouco tempo no canal, mas de uma maneira diferente. Recentemente, se você conferir os nossos vídeos, tem um tema muito interessante, que são aquelas novelas que todo mundo botava muita fé por algum motivo e quando foram ao ar foi catástrofe total. Então agora a gente virou um pouquinho o assunto e a gente vai mostrar agora algumas novelas que ninguém botava fé e que quando foram exibidas se tornaram um sucesso absoluto. Então quer saber que novelas são essas? Você já sabe aquele dilema de sempre. Aguarde a vinheta e vem comigo. No ar, mais um campeão de audiência. Vamos começar falando, eu acho que a mais recente delas no horário das 21 horas, que foi A Força do Querer. Essa novela despretensiosa de Glória Pérez, ninguém tava botando muita fé até que foi exibida e todo mundo, reverencia a autora até hoje por ter nos presenteado com essa obra-prima que muitos consideram inclusive a melhor novela da década. Eu acho que o grande feito da Força do Querer foi a Glória Pérez ter deixado de abordar culturas de outros países para abordar culturas do nosso próprio Brasil, que ele é recheado de coisa boa, e também as três protagonistas, Ritinha, Geisa e Bibi. Em cada ponto da novela, uma protagonista se destacava mais, tinha um embate entre elas, né, Geisa com Ritinha, e depois Geisa com Bibi. Geisa era rival de Bibi, que era amiga de Ritinha. Enfim, essa confusão toda que serviu e muito para nós telespectadores. Então foi uma trama ágil, uma trama dinâmica, uma trama que não tinha barriga e com histórias que nos prenderam do começo ao fim. Então A Força do Querer podia já voltar aí, que eu não ia achar ruim, porque foi uma novela sensacional. E quando foi ao ar, as primeiras cenas, as primeiras chamadas, teasers, todo mundo ficava, será que vai dar certo? Até porque a última experiência da Glória, antes da Força do Querer na TV, não foi muito boa, né? Que foi Salve Jorge. Então a gente já ficava ali com aquela pulguinha atrás da orelha, mas a pulga foi embora e A Força do Querer foi um sucesso absoluto e muito merecidamente. Agora eu vou falar de uma outra trama das 21 horas, a última trama das 21 horas desse vídeo, que foi A Favorita. Logo quando saiu os primeiros teasers, aquela coisa, quem que é mocinha, quem que é vilã, teve uma parcela do público que gostou bastante, né, dessa nova proposta de novela, e uma outra parte falou assim, caraca, não vai funcionar, até porque o que o povo gosta mesmo é de ver embate de mocinha e vilã. Você não sabendo quem é quem, você fica confuso. Aí a novela estreou, foi ao ar os primeiros capítulos, não engrenava, todo mundo assim, Donatella assassina, porque não revela logo? E pá, a Record teve exibindo Os Mutantes e essas criaturinhas, pegaram bons pontos de audiência de A Favorita. Tanto que a estreia da novela na época, até a época que foi exibida, 2008, estreou com o índice mais baixo de audiência de uma novela das 8 ou das 9, que foi de 35 pontos. Então João Manuel Carneiro precisou antecipar a reviravolta e quando antecipou essa reviravolta, nos surpreendeu absolutamente em tudo. Primeiramente ao revelar que Flora era a verdadeira assassina e não Donatella. Flora virou aquele cão chupando manga, infernizou todo mundo e A Favorita se tornou um novelão clássico. Coisa que ninguém imaginou que aconteceria, pegando lá os primeiros capítulos, aquelas primeiras semanas meio aguinha com açúcar. A gente já falava, né? Nossa, a novela não vai decolar, não vai funcionar, mas decolou com tudo e foi um sucesso. Então A Favorita também merece um lugarzinho especial aqui nesse vídeo. Agora eu vou falar de uma novela que a Globo inclusive tá reprisando, que é totalmente demais. Então se você não assistiu da primeira vez que foi exibida, aproveita essa oportunidade e veja agora. Mesmo sendo uma trama recente, é uma novela extremamente deliciosa de ser assistida. A Elisa, interpretada pela Marina Rui Barbosa, acabou indo parar nas ruas, conheceu o Arthur, que queria transformar ela numa modelo. Enfim, uma novela aí com muito pano pra manga e que funcionou perfeitamente. Porém, quando foi lá no começo, divulgação e tudo mais, o povo já ficava, nossa, totalmente demais. Nossa, Marina Rui Barbosa. Nossa, não sei o que, nossa, não sei o que lá. Até porque o Fábio Assunção também, né, ele sempre era noticiado, envolvido em escândalos e tudo mais. Ele já teve que sair de novelas por conta disso, como foi o caso de Negócio da China e tudo mais. Então o povo já ficava meio, né, com aquela dúvida, será que vai ou não vai? E foi! Ainda bem que foi, e foi um sucesso absoluto, assim como a outra novela das 19 horas que eu vou falar aqui agora, que é Bom Sucesso. Paloma encantou o Brasil, encantou geral. Eu acho que fazia tempo, né? Tinha algum certo tempo que uma novela das 7
não era tão aclamada pelo público como foi Bom Sucesso. E logo lá no começo, inclusive um parâmetro para isso, é o vídeo que a gente fez sobre a estreia da novela aqui no canal, em que muita gente nos comentários falava que não botava fé, que a trama era fraca, essa coisa, né, podia infantilizar a novela, essa coisa de literatura, e os personagens se sentirem dentro dos livros. Eu e o Rafa, inclusive, a gente também não tava colocando muitas expectativas positivas em cima de Bom Sucesso, até que estreou e ó, calou a boca de todo mundo. Bom Sucesso é uma novela maravilhosa, uma novela deliciosa, com todos os ingredientes que uma boa novela precisa, principalmente pro horário das 19 horas. A trama não deslanchou para aquele humor caricato, aquele humor em toda a cena e tudo mais. Era uma novela que tinha uma história tensa sim, de humor sim, mas que era tudo no equilíbrio, era uma história assim gostosinha de ver, que a gente se apegava muito fácil e torcia pelos personagens, para se darem bem ou para se darem mal. Então Bom Sucesso merece um lugarzinho especial aqui nesse vídeo. Agora chegou a hora de falar da minha novela preferida das 23 horas, mas não é por isso que ela tá aqui. Verdades Secretas de Valcir Carrasco foi um sucesso absoluto e não há dúvidas disso. A novela quase 1 hora da manhã no último capítulo, marcando 30 pontos, né? Acho que foi um dos picos do último capítulo, 30 pontos já de madrugada. Muita gente querendo a reprise, aquele final surpreendente, um último capítulo cheio de reviravoltas, que com certeza ó, vai ficar para sempre na cabeça de um bom noveleiro. Só que lá no começo, Verdades Secretas não estava sendo assim bem vista, até porque Valcir Carrasco, a gente sabe, né, o jeito que o Valcir é em suas novelas, principalmente essas que ele pode pesar um pouco a mão. A nossa última experiência com ele antes de Verdades Secretas tinha sido em Amor à Vida. A gente viu que Amor à Vida, o Valcir, né, ele avacalhou um pouco em alguns pontos que deveriam ser tratados com mais seriedade. Aquela coisa do Félix, hot dog, escranchada, mas funcionou. A novela foi um sucesso de público e de audiência, não de crítica, mas isso não vem ao caso. Então a gente tinha nessa lembrança de Valcir na cabeça, o Valcir das 21 horas, e também ela parecia ser uma trama muito pesada, uma trama muito carregada, uma trama muito escura, assim como tinha sido Babilônia, que eu acho que é uma das novelas mais problemáticas da história da Globo, que a Globo já deve ter botado fogo nas fitas para nunca mais correr o risco de ter que se deparar com Babilônia. Então o telespectador tinha essas lembranças não muito boas, que de certa forma se assemelhavam com a proposta de Verdades Secretas, até que a novela chegou e logo aí de cara já botou tudo isso para correr. Toda má influência ou má pensamento sobre a novela foi ó, pra longe. A gente foi presenteado com uma trama histórica. Sem contar também, né, que Débora ia ser a protagonista, aí como ela engravidou da Maria Flor, foi substituída pela Drica Moraes. Aí o pessoal, nossa, uma idade muito diferente da outra, será que o perfil da personagem não vai ser prejudicado por isso? E não foi. Então, um beijo pra Drica, um beijo pra essa novela e pra todo mundo que ficou envolvido pra fazer de Verdades Secretas um grande fenômeno. Agora vamos deixar um pouco a Globo de lado, que tem outras novelas que também surpreenderam de outras emissoras, como é o caso de Prova de Amor, de Thiago Santiago. A novela, eu acho assim que, eu lembro que na época ninguém era assim, ai, nossa, Prova de Amor, até porque foi a terceira novela que a Record investiu na década de 2000, que chegou com o remake da Escravizaura, que ó, maravilhoso, delicioso. Veio essas mulheres, que também eu acho uma trama muito interessante, só que o público não gostou muito, não foi uma trama que agradou o telespectador, então ó, a audiência quer um pouquinho, né, a repercussão e tudo mais, e veio Prova de Amor. Então a Record, ela tava naquele declínio, a Escravizaura, essas mulheres, aí chegou Prova de Amor e surpreendeu todo mundo, até mesmo a Globo, que teve ó, muita dor de cabeça por conta dessa novela. Daniel, Clarice, Nininha, Lopo, Velho Gui, né? A trama foi inspirada em A Pequena Órfã também. Então tem esses elementos, esses personagens que fizeram da novela um grande sucesso. Eu acho que uma coisa que contribuiu para isso foi que o desaparecimento da Nina não era mistério para o telespectador, era mistério para quem estava na novela, para os personagens da novela. Mas o público assim já sabia tudo o que acontecia e a gente ficava ansioso para ver a reação dos personagens conforme a história ia avançando. A Elsa, esquizofrênica, e sequestrou a Nininha, aí sequestrou os gêmeos, que eles trocaram de lugar. O pobre foi ter a vida do rico, o rico foi ter a vida do pobre. Crianças, assim, até então era uma novidade, a gente viu isso em tramas adultas, como Mulheres de Areia e tal. Então foi
vários elementos até que novos em uma trama muito clássica, em uma trama que era para ser batida, mas que o autor conseguiu imprimir a sua própria identidade e foi sucesso absoluto. Então Prova de Amor, ó, tem um lugarzinho aqui no meu coração e de muita gente. Agora a gente vai sair da Record e dar um pulinho lá no SBT para falar de Marisol, a novela protagonizada por Bárbara Paz. Pode ser que você não se lembre muito, mas ninguém botava expectativa nessa novela não. Mas ela começou a ir bem porque a Globo estava enfrentando uma fase bem ruim de audiência em 2002. Beijo do Vampiro não estava indo bem, Esperança não estava indo bem, aí o povo migrava pro SBT e via Marisol, que é uma trama clássica com vários elementos folhetinescos também que funcionam super bem. Uma vilãzona má mesmo, que tentava a todo custo prejudicar a protagonista. A mocinha da novela, inspirada naquelas mocinhas mexicanas, sofridas, ingênuas. Marisol, né, tem até hoje aqueles memes dela com diversas perucas. O cara apaixonado por ela, mas que o amor era proibido. Então não tinha como você não se envolver com a história de Marisol. Tanto que teve capítulos que marcou mais de 20 pontos, teve uma média geral de 15 pontos, que é um número altamente satisfatório para o SBT, e a partir dessa novela surgiu outras, né, como Canavial de Paixões, Esmeralda, Seus Olhos, Maria Esperança, que o SBT viu que funcionava fazer a adaptação brasileira dessas novelas mexicanas, e Marisol foi... Não digo que foi a primeira, né, a elevar a audiência do SBT, mas contribuiu para o SBT continuar nessa linha por alguns anos. Então, se você também não viu Marisol, tenta ver aí na internet, não sei se tem, mas tem várias cenas no YouTube e é um clássico, né, uma novela assim, um folhetim clássico para você assistir e não ter onde botar defeito. Então são essas 7 novelas que a gente trouxe aqui para vocês. Se vocês lembraram de outra trama que eu não citei, por favor, use aqui os comentários para falar sobre ela. Curta o vídeo, compartilha com os amiguinhos, né? Não pode ver todo mundo junto, então compartilha com um, compartilha com o outro. Fique em casa assistindo o Rede Rafas. Então, também se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações que tá vindo muita coisa boa e nova por aí. E é isso, ó. Um beijão pra vocês. Fui, até a próxima.